Vamos lá, caso Lucilene. Olha só que imagem de desespero, gente, a Lucileide. Mostra, por favor. A Lucileide, quando ela descobre o lugar que teria sido a última morada da irmã dela, tão amada. Exatamente aí, debaixo dessa ponte, teria sido visto o corpo da Lucilene. A informação foi levada à polícia. Mas para a família, o que esse pescador está dizendo é muito sério. E para a família, eles têm certeza que o pescador está falando a verdade. E buscas podem ser retomadas exatamente nesse local. Olha, Lucileide, eu me coloco no seu lugar, minha solidariedade. Eu sei que vocês sabem já que dificilmente a Lucilene vai reaparecer viva, mas que pelo menos a gente consiga o corpo da sua irmã amada, a irmã da Márcia, tia da tia da Gisele, da amiga querida da Bruna, para que vocês possam fazer pelo menos um enterro digno e ter o que contar para a neta dela, né? A netinha vai crescer, precisa saber o que aconteceu de verdade e que a alma vai poder finalmente descansar em paz. Põe a reportagem no ar, por favor. A revelação do pescador. Aí eu vi que boiou o corpo ali, só que o corpo estava em pé. Ele boiava assim, e o cabelo ficava para trás, sabe? Assim. Veio, boiou ali, aí eu saí correndo. Quando eu estava mais ou menos naquele rumo, eu vi que ela boiou ali de novo. Os detalhes são assustadores. Acho que batia no chão, a forma que tinha peso no pé. E aqui, esse pedaço aí, o rio é mais fundo, mas esse pedaço aqui é um pouco mais raso. Então ela batia, ó, o corpo batia assim e voltava, sabe? Batia, andava 6, 7 metros e voltava, batia e voltava. E foi descendo assim. O rio Mogi Guaçu passa pelo mesmo matagal onde a polícia fez buscas por Lucilene. Segundo a investigação, foi aqui onde o celular de Vanderlei emitiu um sinal. Nós voltamos aqui nessa região de mata, às margens do rio Mogi, para poder mostrar para vocês o local por onde esse corpo que esse pescador viu teria passado. Nesse mesmo local, a polícia fez as buscas com os cães farejadores. Nossa equipe chegou a acompanhar as buscas na época. Inclusive, de acordo com a investigação, o cão farejador apontou que o Vanderlei teria passado por aqui e a Lucilene também. Então, por isso, a polícia focou nesse local e estava aguardando o momento exato para retomar as buscas, porque choveu muito, atrapalhou o solo, então por isso as buscas foram interrompidas. Agora nós vamos contar em detalhes o que esse pescador viu. Mas antes de contar isso, vale a pena falar quem é ele. Esse homem é um pescador na região de Descalvado, a cidade onde a Márcia mora. Ele é amigo da Márcia. Ele não conhece a Lucilene. Por isso, quando viu um corpo passando aqui pelo rio Mogi, ele não chegou a avisar logo de início. Demorou para falar. Depois disso, tentou entrar em contato com a Márcia pelas redes sociais. Como não conseguiu, só agora os dois tiveram contato. E ela, de fato, descobriu o que esse pescador, amigo dela e também do marido dela, viu ali no rio Mogi. A gente nunca imaginava que ela ia estar nesse rio, porque essa pessoa que achou ela também podia ter visto ela, podia ter avisado antes. Agora, que demorou muito para avisar? Sim, eu acho que demorou muito. Aí cada dia que passa a nossa agonia está aumentando, a tristeza sem saber onde ela está. O pescador não se lembra exatamente o dia, se era 27 ou 28 de dezembro. Mas ele contou para a Márcia que estava à beira do rio Mogi para pescar e que naquele momento em que viu o corpo passar, estava limpando a canoa dele. Momento em que ele percebeu que do outro lado do rio ele tinha uma certa distância de quando o corpo passou. Do outro lado do rio, ele percebeu que algo diferente estava passando. Chegou até mesmo a pensar que fosse o tronco de uma árvore ou até mesmo uma lontra. Mas aí viu que afundou e quando subiu novamente, percebeu que tratava-se de uma pessoa, mais especificamente de uma mulher, porque segundo ele, toda vez que o corpo subia, e não era boiando, não era deitado, era em pé, toda vez que o corpo subia, o cabelo vinha para trás, um cabelo escuro, segundo ele. Ele disse que daqui do outro lado se desesperou e viu que o corpo continuou indo na direção do rio, seguindo a correnteza. Só que ele não conseguiu ir até lá, pois estava sem a chave do barco. O barco que estava a alguns metros de distância. E a canoa ele estava limpando naquele momento.
Quando se deparou com aquela cena, ele ficou desesperado. Até mesmo pensou que uma pessoa havia se afogado. Ali ele já tinha certeza que a pessoa estava morta. Mas um detalhe chamou a atenção desse pescador. Ele afirma em detalhes que o corpo realmente não boiava, não estava deitado. Isso ele achou estranho. Para ele, havia algo preso nos pés dessa pessoa, que fazia com que ela ficasse em pé. E toda vez que o corpo afundava e subia, era dessa seguinte forma. Por isso que ele conseguiu perceber que essa pessoa estaria com alguma coisa presa nos pés, enroscada, porque não deixava ela subir totalmente, o corpo inteiro. Depois que ele viu aquela cena e que o corpo rapidamente sumiu, ele voltou para casa. Ficou pensando durante alguns dias do que se tratava, já que, segundo ele é acostumado a ver alguns corpos passando pelo rio. Como ele trabalha aqui, como ele pesca no local, muitas pessoas se afogam. Ele já teve que lidar com situações parecidas. Então, muitas vezes ele conseguiu chegar até o corpo, trazer até a margem e chamar a polícia. Mas naquele dia, ele não fez isso. Os dias se passaram, ele não sabia o que fazer, nem sonhava que a irmã da Márcia estava desaparecida. Só depois ele se deu conta de que poderia ser a Lucilene. Foi aí que ele decidiu ligar para a Márcia. Conseguiu entrar em contato com ela. A Márcia foi com ele até a beira do rio, no local exato onde ele viu o corpo passando. E foi exatamente ali que o pescador contou em detalhes para a irmã de Lucilene o que tinha visto naquele dia. Foi entre dia 28 ou dia 29 de dezembro, foi no final do ano. Aí eu vi que boiou o corpo ali, só que o corpo estava em pé. Ele boiava assim, e o cabelo ficava para trás, sabe? Assim. Veio, boiou ali, aí eu saí correndo. Quando eu estava mais ou menos naquele rumo, eu vi que ela boiou ali de novo. Aí eu vim aqui onde nós está, ela boiou aqui. Esse lado do rosto dela aqui, ó, parece que falta até um pedaço de... tá preto, sabe? Assim, boiou aqui, aí deu mais uma boiada aqui, desceu, batia no chão e voltava, batia no chão e voltava. Entre dia 28 ou dia 29 de dezembro, foi no final do ano. Aí eu vi que boiou o corpo ali, só que o corpo estava em pé. Ele boiava assim, e o cabelo ficava para trás, sabe? Assim. Veio, boiou ali, aí eu saí correndo. Quando eu estava mais ou menos naquele rumo, eu vi que ela boiou ali de novo. Aí eu vim aqui onde nós está, ela boiou aqui. Esse lado do rosto dela aqui, ó, parece que falta até um pedaço de... tá preto, sabe? Assim, boiou aqui, aí deu mais uma boiada aqui, desceu, batia no chão e voltava, batia no chão e voltava. E foi descendo de rio abaixo. Eu não fui atrás, porque eu estava sem a chave do meu bar. Você entendeu? Entendi. E eu moro longe, lá em cima, né? Então o corpo desceu, o rio estava enchendo. E foi isso que aconteceu. Cabelo grande, preto, ela boiava e a hora que ela afundava, o cabelo ficava para trás, sabe? Aí a hora que eu vi o rosto dela mesmo assim do lado dessa mulher, eu não sei se é sua irmã, mas é uma mulher. Eu tava aqui nesse rumo aqui, o rosto assim preto, sabe? Esse lado aqui, preto. E parece que faltava até um pedaço, sei lá, alguma coisa. O senhor me falou que como ela estivesse com peso no pé. Porque boiava em pé, né? Ela boiava assim, em pé, né? Não boiava assim, esticada. Entendi. Entendeu? Então é isso que eu falo. É a informação que eu tenho que falar para você, mas só que não é de agora. Isso foi no final do ano passado. O seu filho me informou que encontraram um corpo lá na balsa. Ele que tem amizade lá no Rincão, né? Rincão. E parece que encontraram um corpo lá embaixo, no Rincão. Agora precisava averiguar com os pescadores de baixo, né? Pra ver onde que tá esse corpo, onde que viram. Mas provavelmente é o corpo dessa mulher que desceu aqui. Com certeza. Ela acho que batia no chão, da forma que tinha peso no pé. E aqui, esse pedaço aí, o rio é mais fundo, mas esse pedaço aqui é um pouco mais raso. Então ela batia, ó, o corpo batia assim e voltava, sabe? Batia, andava 6, 7 metros e voltava, batia e voltava. E foi descendo assim. Aí eu cheguei em casa, comentei até com a minha esposa, falei, nossa, desceu um corpo de uma mulher morta aí no rio, né? Mas ficou por isso. Agora eu fiquei sabendo esses dias do seu caso, por isso que eu passei essa informação. Eu tenho amizade que você não estava sabendo, né? Então, passei por você essa informação. Este rio tem cerca de 500 quilômetros de extensão. Na época, nas buscas, houve uma série de transbordamentos. Agora, a situação parece mais próxima do normal. Lucileide ficou desesperada com as revelações do morador. Eu trouxe a Lucileide aqui às margens do rio Mogi Guaçu, porque para a família
Essa notícia chegou como uma bomba, né, Lucilei? Que ninguém esperava esse negócio aí, foi uma coisa muito grave que a gente não esperava. A gente nunca imaginava que ela ia estar nesse rio. Porque essa pessoa que achou ela também podia ter visto ela, podia ter avisado antes. Agora, demorou muito para avisar? Sim, eu acho que demorou muito. Aí cada dia que passa a nossa agonia está aumentando, a tristeza sem saber onde ela está. Gente, mas se alguém vê ela nesse rio aí, gente, por favor, avisa a autoridade para a gente, pelo amor de Deus. Agora, de tanto tempo que passou, Lucileide, queria te perguntar uma coisa. Porque ele disse que viu o corpo passando. Pode vir aqui comigo. De tantos dias que já se passaram, porque foi lá para o dia 27, 28 de dezembro. Você acha que agora fica difícil encontrar, se for mesmo a sua irmã? E você, de fato, acredita que era a Lucilene ali? Passa pela sua cabeça que pode ser ela, sim? Pode ser ela, sim, mas eu espero que não, gente. Porque a gente ainda tem uma esperança de encontrar ela viva. A esperança nossa é encontrar ela viva. Lucileide, a gente mostrou que o rio Mogi Guaçu, enfim, ele é grande, né? Passa por várias regiões, porém a grande coincidência é que foi no local onde as buscas foram feitas com os cães farejadores, né? Isso dá uma aflição maior? Dá, mais ainda, porque aí a gente agora fica em dúvida. Será que era ela mesmo ou não? Agora, o fato desse pescador diz que o corpo passou e ele falou que o que chamou a atenção é que parecia que estava amarrado alguma coisa embaixo, porque o corpo não boiava deitado, né? Diz que não boiava e a gente fica... Será que ele teve capaz de a pessoa fazer essa maldade tão grande com ela? Por que essa maldade tão grande com a minha irmã? Por que não deixou ela para a gente menos enterrar e acabar esse nosso sofrimento se ela estiver morta? Agora, o que eu queria contar para vocês é que esse pescador já havia contado para Márcia, mas eu conversei com algumas autoridades policiais aqui da região e essas autoridades informaram que é comum que alguns pescadores, pessoas que trabalham às margens do rio, acabem presenciando cenas como essa, de pessoas que de repente se afogaram, corpo passando aqui pelo rio. E geralmente, segundo essas autoridades, essas pessoas que presenciam cenas como essas, elas tentam retirar o corpo de alguma forma. A gente percebe que tem uma correnteza aqui, então não é um trabalho fácil. Mas tentam retirar o corpo e chamam o resgate, chamam a polícia, chamam os bombeiros. O pescador disse que nesse dia em específico, ele não conseguiu alcançar porque estava lá do outro lado. Então não estava próximo a ele e ele não estava de barco, por isso que ele não conseguiu alcançar. E segundo ele também não avisou de pronto, porque ele ficou com medo. Já que era um corpo de uma mulher, ficou com medo de que sobrasse algo para ele em relação à polícia. A Lucileide estava contando aqui que ela gostaria muito que essa notícia tivesse chegado antes para vocês. Antes para a gente, né, que a gente já tinha tomado providência. Agora, se for isso, vai ser difícil a gente achar ela. É muito imenso esse rio aqui, comprido. Tem que ver onde vai parar, né? Esse dia todos. Será que a gente um dia vai encontrar ela ainda? Só o Vanderlei para dizer se ele jogou ela aqui ou não. A polícia já foi avisada sobre o que o pescador diz ter visto naquele fim de ano. E a possibilidade de uma descoberta aumenta ainda mais. Essa suspeita caiu como uma bomba para a família. Para quem não sabe, a Lucileide, ela não mora aqui. Qual cidade que você é? Moro de Altamira, Pará. Ela não mora aqui, ela mora no Pará. E ela veio para cá, né, abriu mão da própria vida pela vida da irmã e pela vida da mãe. Só que daqui a alguns dias a Lucileide vai embora, ela tem que ir, porque ela tem alguns compromissos, ela tem a família dela lá também. Como é que vai ser para você deixar aqui a cidade de Porto Ferreira sem saber onde está sua irmã? Gente, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu estou triste, porque eu tenho meu trabalho, tenho minha família lá. Aí eu não sei o que deixar minha mãe aqui, como, se certeza que aconteceu com minha irmã e que vai acontecer com minha mãe também. Porque a minha mãe está sofrendo muito. Difícil para todos vocês. Tá difícil mesmo para nós aqui. Deixar ela, aí eu tenho meus filhos, tenho meu esposo, tenho meu trabalho lá, eu não posso ficar só aqui. Meus filhos dependem de mim também lá. Você vai com o coração partido? Oi, muito, muito, muito triste. Não sei nem se eu vou conseguir ficar lá, trabalhar lá, com a cabeça aonde.
da minha mãe, onde está minha irmã, e o que vai acontecer com minha mãe e com a Márcia também. A Lúcia Márcia ficar aqui sozinha, sem a Lúcia, está sendo difícil para a família. Tio, tia, todo mundo aqui, todo mundo, ninguém sabe, ninguém viu, é muito doído para nós, da família. Apesar da suspeita de Vanderlei em outro crime a 900 quilômetros de Porto Ferreira, a defesa rebate. Há pontos que podem retirá-lo do envolvimento na morte da menina Amanda, de 15 anos. Quem assiste, quem vê, tem a impressão de que ele de fato tem alguma coisa, ou pelo menos há um indício muito forte, uma prova de que ele esteve ali. E quando eu conversei com ele, eu expus essa situação, expliquei a ele de pronto aceitou a fazer o exame, se for necessário, o quanto antes, inclusive a fornecer dados e prestar qualquer esclarecimento que fosse solicitado pela autoridade policial da cidade de Rio Verde, Goiás. Detalhes que serão apresentados ao delegado de Rio Verde. A polícia de Goiás deve pedir a qualquer momento um exame para comparar o DNA de Vanderlei com o material colhido debaixo das unhas da adolescente. Como a acusação ela é grave, né, nós recebemos isso aí com uma surpresa, inclusive, e o Vanderlei, quando soube, ele ficou abalado, porque realmente é uma acusação muito grave, né? Você acusar alguém, você ser colocado de forma direta numa investigação onde se investiga um crime bárbaro, né, um crime de estupro seguido de morte, onde a população normalmente ela fica sentida, ressentida, um crime violento, né? Então, rapidamente, ele se dispôs a fornecer qualquer material genético que fosse necessário, prestar qualquer esclarecimento, até mesmo para ver o seu nome o quanto antes longe de qualquer especulação com relação a esse crime. Afinal, qual será o próximo passo do doutor Natanael em meio a tudo isso? A polícia de Goiás conseguiu levantar a informação de que Vanderlei tem um carro registrado no município de Rio Verde, um carro vermelho. Coincidência ou não, a família de Amanda, que foi assassinada em 2014, contou para a polícia que naquela época, enquanto todos procuravam pelo corpo de Amanda, um carro vermelho passava pelo local a todo o tempo. O motorista não parou para ajudar. A família na época achou tudo muito estranho. A polícia deve investigar se isso tem a ver com o carro do Vanderlei ou não. O fato é que o advogado de defesa contou que naquele ano de 2014, o Vanderlei não estava com aquele carro vermelho. Ele diz que em 2008, o Vanderlei sofreu um acidente de carro, na época com o mesmo carro vermelho, e a empresa responsável pelo caminhão que participou ali do acidente pagou todos os custos, deixou o carro em uma oficina mecânica. Porém, quando o Vanderlei foi buscar o veículo, não conseguiu mais. Ele havia perdido a data para a retirada. Por isso, decidiu deixar para lá e nunca mais viu o carro. Ele se envolveu num acidente com um veículo grande, um veículo pesado, e a seguradora da empresa, que era proprietária do veículo, né, que veio a colidir, se chocar com o carro dele, pagou o conserto à época. Só que bem em 2008 ele teve uma proposta para vir para Porto Ferreira trabalhar numa empresa grande aqui na época, num frigorífico. E aí, em razão da situação da época, foi muito corrida a vida dele, ele acabou não retornando a Rio Verde para buscar esse carro. Posteriormente, ele foi lá, me parece que em 2013 ou 2017, isso eu vou confirmar com ele, até porque essa questão do carro também é nova, né? Eu tomei conhecimento disso ontem, né? Que o carro também havia sido especulado pela semelhança do carro que teria sido visto. Ele, quando chegou lá, ele obteve a informação de que o veículo teria sido enviado a um ferro velho, porque tem uma lei estadual ou municipal lá que determinava ela determinava um prazo, e após esse prazo o veículo ele devia ser removido, né? E na época esse carro, a informação que ele obteve lá é que ele foi encaminhado a um ferro velho. No registro encontrado pela polícia, a ligação direta entre o veículo e Vanderlei.
O advogado diz que a foto de Vanderlei, que foi comparada ao retrato falado, não condiz com a data do crime, que foi em 2014. Ele contou que aquela foto é bem mais antiga, por isso não tem nada a ver como Vanderlei estava fisicamente no ano em que a Amanda foi assassinada. Além disso, o advogado ressalta também que alguns detalhes passados pelas testemunhas que montaram o retrato falado não condizem com o perfil do cliente dele. Essa foto é a do retrato falado. A outra, segundo o advogado, foi tirada em 2014. Essa foto que foi utilizada, ela é uma foto de 2007. Essa foto foi uma foto que o Vanderlei aparece com a filha dele, né? A gente não sabe ao certo onde conseguiram essa foto. Suspeita-se que foi de rede social, né? Mas é uma foto antiga. Essa foto é de 2007. O Vanderlei ali, fisicamente, ele aparece bem mais magro do que as fotos que nós temos dele do ano de 2014. Para a defesa, outras características também diferem Vanderlei do homem no retrato falado. Nesta matéria, a pessoa que aparece lá, a princípio, é uma pessoa alta, que teria mais de 1,80 m, enquanto o Vanderlei é uma pessoa de estatura média, ele tem pouco mais de 1,70 m. Vanderlei já confirmou que esteve na cidade de Rio Verde e que inclusive morou por lá, mas em data diferente ao ano em que Amanda foi morta. Ele me disse que em 2008 ele se mudou de Rio Verde. Ele mudou-se para Rio Verde em 2005. Em 2008 ele recebeu essa proposta e veio para Porto Ferreira. Após 2008, ele me colocou o seguinte, que de 2008 a 2013 ele chegou aí 3 vezes a Rio Verde. 3 vezes. E nestas 3 vezes que ele foi lá, ele inclusive estava acompanhado. Ele me disse que estava acompanhado. Depois ele retornou lá somente em 2017. Eu não me lembro agora se foi 2017 ou 2018, porque nem ele tinha essa certeza se era 2017 ou 2018. Mas ele falou que, pelo que ele se recorda, foi em 2018. Contudo, ele disse que tomou uma multa lá quando ele foi, por excesso de velocidade. E que ele sabe, inclusive, onde está essa multa. Ele falou que essa multa está guardada e ele consegue apresentar essa multa, até porque também ela ficou registrada, né? Então é fácil chegar até esse documento. A defesa de Vanderlei deve apresentar cada detalhe para a polícia de Rio Verde. Mas, de qualquer forma, o delegado de lá já afirmou que vai pedir o exame de DNA para fazer a comparação. Vanderlei não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Caso ele não aceite fazer este exame, o delegado deve partir para outros detalhes, como ouvir novamente as testemunhas que fizeram o retrato falado e também algumas diligências que não podem ser reveladas. O que o Vanderlei fala em relação à ida dele até Rio Verde? Que ele costumava ir? Qual foi a última vez que ele foi? O que ele fala sobre isso? Olha, o Vanderlei, ele morou sim em Rio Verde, ele não nega isso. Ele, inclusive, me disse que rodou o Brasil inteiro. Então, ele teme que, de repente, comece a aparecer até outras coisas, já que isso aí é uma acusação, do ponto de vista técnico, leviana. Até porque é uma situação grave, isso poderia ser resolvido de forma administrativa, até porque o Vanderlei, de início, ele já topou a fazer um exame, né, se fosse necessário, a fornecer todos os dados que fossem solicitados. Ele encontra preso atualmente, né, em prisão temporária, o que poderia vir a atentar, inclusive, contra a sua própria vida, né, já que nós sabemos como funciona dentro de um presídio, né, dentro de uma cadeia. Os parentes de Vanderlei já avisaram o doutor Natanael que querem visitá-lo. Quanto à prova que a filha dele alegou ter, o advogado diz que não procede. São vários depoimentos, provas, tudo que é investigado pela polícia. Vanderlei está preso há 20 dias. A polícia pode ou não pedir para prorrogar essa prisão temporária. Ele ainda não sabe se deve continuar na prisão ou não. É uma incógnita. Mas mesmo assim, Vanderlei, de acordo com o advogado, está muito tranquilo. Diz que não tem nada a ver com o desaparecimento de Lucilene, muito menos com o crime praticado em Rio Verde. O que ele demonstrou para a defesa é que está tranquilo e que vai comprovar que todas as acusações contra ele eram falsas. Ele não se encontra magro, abatido, pelo contrário, ele se encontra normal, com a consciência. Ele me pareceu muito à vontade e tranquilo, não com a situação de estar preso em si.
Até porque é uma situação constrangedora. Mas com o caso, ele está confiante que realmente a verdade aparecerá e ele será libertado. Isso é o que ele me falou. Eu sempre insisto com ele, olha, você deve alguma coisa, você quer falar alguma coisa. Explico ele as consequências, né, da polícia eventualmente chegar, né, por meio de provas. Expliquei a ele também uma situação posterior, né, no judiciário, com tudo isso que já aconteceu, isso está sendo vinculado em rede nacional. Eu já deixei ele bem alerta de tudo que pode vir a acontecer. E ele se encontra à vontade com relação a isso. Ele é aquela pessoa que está sendo injustamente acusada de algo que não fez. Para a família de Lucilene, diante de todas as provas e indícios desde o início das investigações, não há dúvidas até agora. Lucileide, a gente sabe que a polícia está investigando, a gente sabe que o Vanderlei continua preso. Eu queria reforçar essa pergunta e você falar em nome da família. Diante de todas as evidências, tudo que vem acontecido, vocês ainda têm plena certeza da culpa do Vanderlei? Sim, tudo ele. Se ela tá onde ela estiver, é culpa dele. Ele é o único culpado disso tudo. Não tem nenhuma dúvida.